Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Cria do Morro. Esse programa que tem levado até você histórias inspiradoras de pessoas inspiradoras. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui um casal de pastores abençoados e eu gostaria que ele se apresentasse para nós, pastor Benedito, pastora Sivani, e que vocês fiquem à vontade, desde já meu agradecimento por ter recebido o convite de estar aqui conosco, falando daquilo que Deus tem feito em vocês e através de vocês. Amém. Pastor Benedito, já há 42 anos no ministério, onde Deus tem trazido algumas renovações na nossa vida, né? Sim. E hoje nós estamos ali no bairro São Geraldo, um novo ministério, Igreja Nova Aliança, está completando um ano. Glória a Deus. Um projeto ali que Deus tem abençoado tremendamente. Recém-nascida. Isso. Pastora Silvani, né? 42 anos também de ministério, junto com o Benedito, né? Há um ano nós estamos nessa trajetória do chamado, daquilo que Deus realmente nos chamou para fazer, né? Que é servir a comunidade, né? E estamos felizes com aquilo que nós estamos fazendo ali e o que Deus tem feito, porque Deus tem abrido portas que a gente nem imaginou, né? Os milagres têm vindo e nesse um ano a igreja mudou totalmente, os membros mudaram totalmente, então está sendo uma experiência maravilhosa. E como que é bom a gente entender o chamado de Deus, né? Estão 42 anos no ministério. E quanto tempo juntos? 42, né? Oh. 42 juntos. Agora em dezembro, dia 21, é aniversário de casamento. Glória a Deus. Né? Temos 2 filhos. Né? Quais os nomes? O Tiago Leandro, que é o pastor Tiago Leandro, né? Que atualmente está morando nos Estados Unidos, junto com a esposa, a Jéssica. E a Sara Denise, que é advogada e está morando lá também com eles, né? Então, essa experiência nova da América, né? O sonho da América. Está redescobrindo, né? A América. Redescobrindo, né? E, né, agora somos nós 2, né? Família criada. Família criada, assim como nós começamos, né? Estamos nessa caminhada de ministério e tendo filhos na fé, né? Muito envolvimento com a obra, né? Tem dia que a gente fala que assim, nossa, se o dia tivesse 30 horas, ainda seria, né? Pouco. Ainda seria pouco, por um monte de atividade que a gente tem de atendimento, né? Então está sendo uma experiência assim de você atender o pessoal através da feira, né? O trabalho social, ele tem vindo assim de uma forma que não é só dar o alimento, porque lá a gente... Mas peraí, vamos contar para os nossos telespectadores o que é essa feira. Fala um pouquinho. A Feira Solidária, né? É isso. O que é essa feira? Como funciona? É lá na igreja? É na igreja. A Feira Solidária, ela era um projeto do meu filho, o pastor Tiago, né? Ele trouxe ela para a nossa vida, né? E a feira nasceu de uma parceria, né? Nós temos o Sacolão aqui no Dona Clara, o ABC, que ele nos cede, né? Os legumes, a verdura, né? E o pastor Benedito aqui vai lá, que pega essa verdura, leva para a igreja, é feita a seleção dos alimentos, aquilo que está bom, o que dá para aproveitar, né? Sim. É organizado ali, né? Tem uma equipe de irmãos que vai para lá. De voluntários lá. De voluntários que estão envolvidos, né? Fazendo essa separação. E aí, à noite, a gente abre a feira para todo mundo. Então, hoje nós temos 57 famílias que não são da igreja, que são atendidas. Isso acontece semanalmente? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira? Às 19h30. Toda segunda-feira nós estamos lá recebendo a comunidade, né? Para que eles façam a sua feira, né? E o que eu vejo diferente no trabalho social é que você não dá para ele só o legume.
né? Nós reunimos, damos uma palavra, oramos com eles e deixamos eles escolher. Então, acho que isso traz um pouco de dignidade. Porque quando você dá uma cesta, você sacia a fome da pessoa. Mas você não deixa ela a opção de escolha. E lá elas escolhem aquilo que elas querem levar. Elas têm essa liberdade, né? E tem sido algo bom que a gente tem visto, assim, convenção, né? A gente já realizou batismo através disso. Glória a Deus. Tem gente sendo liberta do crack. Tem uma senhorinha que eu estou impressionada com ela. Mais de 50 anos envolvida com crack. Então, Presa no através... vício, e o crack, a gente sabe a dificuldade que é para sair, né? O crack é eu acho que é um dos mais terríveis, Sim. né, que a gente tem visto. E a gente está vendo esse processo de Deus na vida dela, sabe? Então, a gente fica assim maravilhado de como que Deus tem, né, realizado e usado a feira. Para mim, a feira é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para que nós tenhamos acesso à comunidade, né? Que às vezes termina a feira, eles vão ao pastor Benedito, pede oração, eles vão à equipe que está conosco, porque a Igreja Nova Aliança, ela funciona assim. Eu ensino para as ovelhas o seguinte, ó, a igreja, ela não está sobre mim, sobre o pastor Benedito. A igreja é de vocês, nós somos uma igreja família. Se eu não chegar aqui, se o pastor Benedito não chegar aqui, a igreja tem que funcionar. Né? A igreja, então, e os irmãos funcionam, eles têm funcionado e funcionado com alegria, sabe? Né? Cada um se propondo a fazer aquilo que, né, para que a obra caminhe em Deus, né? Então, o que a gente tem a falar é só da felicidade mesmo, sabe? Parece que a gente está se convertendo de novo. Tá igual o Salmo 126, né? É como os que sonham, né? É como os que sonham, né? E a gente já está pensando em outros projetos. Sim. Né? Domingo agora vai acontecer um projeto, esse eu tenho parceria financeira, né? Vai ser o Mercado Solidário, mas não o Mercado Solidário de cesta básica. Porque cesta básica você costuma ganhar do governo. Sim. Aí a gente vai fazer um mercado solidário agora domingo de itens de limpeza, né, itens de higiene pessoal. Então, as famílias que foram selecionadas, né, então o que a gente olha? Normalmente é uma senhora idosa, né, faz muito uso de remédio. A gente fez uma seleção. Sim, fez um acompanhamento de visita. Dá uma olhada. Então, elas vão estar recebendo esses itens de limpeza, né? Esses itens de higiene pessoal. Esse vai ser em 2 etapas. Uma etapa agora, que, né, o Natal, e mais para frente mais uma. Né? Mas a gente quer, Deus abrindo as portas, a gente dá continuidade. Continuidade em outras ocasiões do ano também. Né? Porque você pensa aquela senhorinha que não pode comprar um shampoo, Sim. ela vai receber um shampoo. E é tão interessante que né, para nós, na semana que estamos gravando, né, de repente eu não sei o dia que essa pessoa que está nos acompanhando vai estar assistindo, eu comentava com algumas pessoas a respeito de Atos, capítulo 6, onde a igreja está crescendo depois da pregação de Pedro e João, né, e principalmente o discurso de Pedro, onde um número muito grande de pessoas se une à igreja. Porque a gente ouve hoje muito assim, a igreja primitiva, como se lá na igreja primitiva não houvesse necessidade, não houvesse problemas, e agora só nós que enfrentamos dificuldades e problemas. E aí, naquele momento de crescimento, algumas pessoas, principalmente mulheres idosas, o texto diz lá, e que estavam, no momento, sendo esquecida. E aí, Deus levanta pessoas que vão lá. Eu vejo muito assim que era o tom do nosso diálogo, pastor Benedito, que as pessoas muitas das vezes, até com o avanço das redes sociais, da tecnologia, que eles tiram pedra, murmuram, falam, mas poucos que se levantam para cuidar desses esquecidos, para fazer a obra, para atender o chamado. Vocês saem de um bairro, vão para o outro para cuidar de comunidade, para cuidar de senhoras. E lá Deus levantou, e eu falo que antes de Estevão ser o mártir da igreja, o mártir da fé,
o Estevão estava ali servindo a mesa, cuidando de mulheres esquecidas. E isso é que Deus quer de nós, né? Porque para apenas falar mal, para apontar defeitos, tem um monte aí já revoltados com a vida, com todos, mas que bom que Deus levantou essa família, né? Deus levantou o pastor Benedito e a sua esposa. A igreja, houve um período na história da igreja Sim. que a pessoa vinha para a igreja, ela se convertia e era separada do mundo. Então, a igreja era assim, fechada. Fechada. Né? Quer dizer, eu não misturo. Não misturo. Então, criou-se até uma barreira. Uma barreira. Então, hoje o quê? Hoje, se Jesus estivesse aqui, ele não ia ficar quieto numa igreja esperando que as pessoas viessem até ele. Então, o que a gente está fazendo hoje, as pessoas, porque houve um tempo que você convidava a pessoa, você fazia campanha alto-falante, e as pessoas vinham na igreja, distribuíam folhetos nas ruas. Hoje não está assim mais, não. Então, o que faz? A cultura mudou, os hábitos mudaram. Você tem que ir na igreja, você tem que ir nas pessoas, né? Então, através desse projeto, por exemplo, a gente tem visto algumas experiências. Por exemplo, teve uma irmã que ela levou, uma irmã em Cristo, ela levou uma outra irmã em Cristo para participar da feira. E aí, na volta, essa irmã, uma senhora com 2 sacolas, carregando, indo para casa, e ela estava chorando. Aí a irmã, mas por que você está chorando? Não, é porque lá em casa eu tinha uma cenoura para passar a semana. Então ela estava chorando de alegria, carregando aquelas 2 sacolas de legumes e frutas. E aí, por exemplo, nós fizemos um batismo, né, consequência dessa ação. E uma das social. pessoas que passou pelo batismo, ela deu testemunho lá, e ela mora perto da igreja, e ela falou com a mãe dela, nós vamos lá na feira, mas eu não quero saber de igreja, não. Então, não quero saber de igreja. E de vez em quando a gente brinca com ela lá, né? E ela é umas pessoas assim, muito assíduas na igreja, aquelas que participam e que funcionam e vêm na igreja. Ela não vai só na igreja lá só para ouvir, ela participa, ela ajuda. Ela serve lá. Serve, é uma serva mesmo, isso. Mas no primeiro momento tinha uma resistência. Sim, ela já falou com a mãe dela, eu vou na feira, mas eu não quero saber de igreja. Não vem me chamar para a igreja, não quero saber. E esses que Deus gosta, né? Ele literalmente ele continua confundindo, né? Sim. E Deus pega as coisas loucas verdadeiramente, né? E hoje ela tem a chave da igreja. Ela tem a chave da igreja que ela entra na hora que ela quiser, né? Que bênção. E serve com alegria, né? Então... E quando Deus colocou esse chamado no coração, vocês falaram que começaram com o filho de vocês, né, pastor Tiago? Pastor Tiago. E aí, Deus colocou isso e vocês estão concretizando um sonho, um chamado, e os frutos já estão vindo, conversão, transformação, batismo, libertação, como essa senhora aí que está abandonando o vício, crack, do crack. E como que é isso? Como é estar fazendo a obra de Deus, atendendo o chamado dele? Tem uma palavra assim que o Senhor colocou no meu coração, né? A gente está fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque a gente ouviu ao longo da história que o quê? A salvação é individual. Não, a salvação é pela graça. Graça. E eu acho que a igreja se agarrou na graça e esqueceu das obras. Sim. Né? Esqueceu de fazer as obras. Como o Tiago fala, né? A fé sem obras. E a gente vê muito isso, né? Não, a salvação é pela graça, não fazer a obra. Hoje eu vejo que a gente está cumprindo, sabe, aquilo que Deus chamou a igreja para fazer. Está cumprindo, porque nós fomos chamados o quê? Chamados para fazer a obra. Fazer a obra. Né? Independente se quem está lá vai se converter ou não. Nós estamos fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Né? Se a pessoa vai continuar na droga, se a pessoa vai continuar bebendo, ela vai ser bem recebida do mesmo jeito. Se ela está indo no centro, porque tem gente que... Né, que lá vai gente de... Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Todos são abraçados na igreja.
Ah, eu sou espírita? Sem problema. Eu sou católico? Sem problema. Né? A igreja está ali aberta, né? Para todos, né? Para a comunidade. Isso é tão importante que a nós compete pregar o Evangelho. Sim. Quem vai convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo, isso é a obra dele. A nós foi nos dada a missão de ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho. O problema é quando o homem, ele quer convencer o outro de que aquele caminho que ele está indo é errado, né? A gente tem que pregar e deixar que o Espírito Santo trata com a pessoa. E aí, muitas das vezes, a gente acaba convencendo e a pessoa não converte, né? Ela foi convencida, sim, né? Sim. E o objetivo do Evangelho não é convencer, é converter, né? É que haja uma mudança, uma transformação genuína. E essa obra não tem palavras que vá fazer, né? Ao contrário, é uma ação do Espírito Santo, é um poder de Deus que muda a história, muda a realidade. E dentro disso, vocês cumprindo, vendo os frutos, e a obra acontecendo, pessoas sendo alcançadas, outros projetos que Deus já está colocado no coração. Já tem projetos aí caminhando, que é reforço escolar, aula de inglês, que a gente já está caminhando, né? O mercado solidário, né? A gente está caminhando, né? Eu acredito que Deus vai colocando no coração. Vai preparando a terra. Vai abrindo as portas, né? Porque tudo está no controle dele. Né? E isso serve também para outras pessoas, né? De repente ele está ali achando, ah, não, eu não consigo fazer a obra, estou aqui no meu cantinho. De eles ver que com ações que talvez possa começar pequena, né? Sim. Mas ela pode ter um alcance transformador e muito grande na vida de alguém que tem, por exemplo, apenas uma cenoura na geladeira. Não, nossa igreja é uma igreja pequena. Eu falo que é uma igreja família, Sim. que nós não temos um número grande de membros, né? E a gente não está contando com as finanças da igreja local. É o Senhor que está abrindo porta, é o Senhor que está provendo. Enviando sustento. Sim, tudo, sabe? Tudo Deus que tem feito. Maravilha. E a gente vê isso porque muitas das vezes eu volto a falar nesse ponto, porque a gente acha assim, ah não, quando Deus... Certa vez eu dizia a alguém, né, infelizmente a gente viu um tempo atrás um número triste de pessoas no meio evangélico cristão envolvido com jogos, né, de azar. Aí eu já vi gente até justificando, falando assim, ah não, porque Deus me abençoar que eu ganhar muito dinheiro, eu vou investir nisso e naquilo outro, como se a obra de Deus ela dependesse de algo, é Ele que provém. É verdade. Se eu tenho muito ou pouco... Aí ele vai fazer ou não. Ele é o Jeová Jiré, o Deus provedor, não é verdade? É Ele que envia. E normalmente, por exemplo, eu tive um caso na igreja disso que você está contando. Um rapaz visitou a igreja e falou assim, nossa igreja é maravilhosa, gostaria de ajudar essa igreja. Disse que ele orou, né, para ele ganhar. E lembra quando tinha um jogo em Minas que dava apartamento, casa, né? Ou ele ganhou. Mas a igreja não viu nada. 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 Não é o propósito. Não é, e a motivação do coração, né? Deus não precisa disso, né? Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Ontem eu brincava com a igreja e falei assim, gente, Deus tem mandado mais do que vocês dão conta de comer. Né? Realmente. Verdade. Entendeu? Deus tem mandado para a igreja ali, né, para a Nova Aliança, mais do que o povo ali dá conta de comer. E Ele é o dono da igreja, o dono da obra, Ele que é o sustentador, o mantenedor, Ele que toca no coração, envia pessoas na mesma visão, né? Há quem diga assim que Deus ele não junta pessoas, Ele junta propósito. Né? Deus une propósito. E através desse projeto da feira, sim, existem mais umas 2 igrejas que a gente... Está abençoando também. Entendeu? É. Assim, independente não é da placa, entendeu? Que a gente faz parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Sim, porque a gente quer abençoar. Ainda mais crendo naquela palavra que diz abençoando, que se é abençoado. Vamos abençoar. Vamos abençoar, independente se vai vir retorno, se vai... o pessoal da feira, já média de 50, quase 60 famílias. Sim.
Então, independente se eles vão vir para a igreja, pertence a outra igreja, e tem pessoas lá que frequentam outra igreja. Sim, sim. Mas a gente não está preocupado com isso, né? A gente está em abençoar. Agora, se eles quiserem vir, amém, a gente faz o convite, se quiser vir, amém, se não vem, é recebido da mesma forma, né? E como a gente tem frisado lá uma igreja família, as pessoas, assim, nesse nosso novo caminhar, a mudança que houve na mentalidade das pessoas, entendeu? Pessoa que está lá assim, encostada, agora já está funcionando, um está contagiando o outro, aí você vê pessoas que... É igual uma brasa acesa Nossa, mesmo, né? e, assim, o que nos alegra, o que Deus está fazendo com o povo, né? Sim. Eu acho que isso deve ser a tônica do pastor, né? Às vezes o pastor, Deus me abençoou, Deus, abençoando as ovelhas, abençoando a igreja, que ali é fruto de oração, de tempo, das madrugadas de oração, né? E isso que alegra o pastor, vendo que o seu povo está sendo abençoado. Como a pastora Silvani citou, né? Se o dia tivesse 30 horas ainda... Não faço não. Acho que Era pouco. Era pouco. Era né? pouco. Tem dia que eu te digo que era pouco. Não né? é tempo gasto, não é tempo investido na obra. Né? Verdade, falo. Verdade, sabe? E é maravilhoso porque a gente vê que Deus, Ele dá os sonhos, mas Ele também envia o sustento. E o mesmo que começou a obra, é o mesmo que a aperfeiçoa para que ela seja completa. Para que a gente, no dia de Cristo, entregar ali e falar, opa, está aqui, Senhor. Sim. O talento que o Senhor colocou na minha mão, eu não enterrei ele, não. Porque dele e por ele São todas as coisas. São todas as coisas, Então, né? é maravilhoso a gente ver isso, né? É lógico que tem as lutas, tem as dificuldades, né? Isso vem. Quando eu falo lá, do povo falava da igreja primitiva, é porque eu vejo assim, como lá, nós enfrentamos dificuldades, são diferentes, outro tempo, outra cultura, mas que bom também a gente enfrentar também a comunhão, uma igreja família, né? Assim como eles tinham lá, tudo em comum, né? E havia ali uma comunhão entre eles, no partir do pão, nas orações, no ensino da palavra, e que isso a gente possa também levar, pregar a palavra, anunciar o evangelho e ter comunhão uns com os outros. E eu queria deixar, né, ou pedir que vocês deixassem uma palavra de Deus. Aí um de vocês deixar uma palavra para o coração daqueles que estão nos acompanhando. Eu que mais falei. Fica à vontade. Glória a Deus. Olha, Efésios, capítulo 2, verso 10, diz que Cristo nos chamou nele para boa obra. Então, quando eu estou fazendo, né, para boa obra, então toda obra que eu faço, que ela é boa, ela não vem de nós, ela vem de Cristo. Eu estou manifestando quem? Eu estou manifestando a Cristo. Né? Então, você que está nos ouvindo aí, faça uma boa obra. Né? Faça a obra. Todas as igrejas locais, ela precisa que a obra seja feita. Né? Aí tem uma palavra que diz assim, ó, se Deus te deu a visão, você cumpre a missão. Né? Então, Deus te deu a visão, desenvolva, faça a boa obra do Senhor, porque a obra dele é boa. Amém. Né? Ele vai abençoar e mandar todos os recursos. Glória a Deus. Eu quero agradecer vocês por ter aceitado o convite, compartilhar um pouquinho da história da Igreja Nova Aliança, da vida dos pastores Benedito e pastora Silvani. Que Deus continue usando vocês como instrumento de boas obras, daquilo que o Senhor tem feito. E a vocês que estão conosco, eu quero deixar uma palavra de Deus para o coração de vocês. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra do Senhor vai falar conosco. Em Mateus, capítulo 11, o versículo de número 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus convida a todos, sem distinção.
sem olhar a situação, a religião, sem olhar a questão social, a cor da pele, o gênero, todos são convidados a vir a Ele. E mais do que isso, Ele ainda faz uma promessa: e eu vos aliviarei. Se de repente você está cansado, oprimido, sobrecarregado, Jesus está fazendo para você um convite. Vinde a Ele, a fonte da água da vida, porque Ele vai aliviar você, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar o teu destino. Que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço.